da verdade. Jesus Cristo é a verdade. E é no relacionamento com Ele que nós vamos alcançar uma mente saudável, um modo de funcionamento interior saudável. E nós estamos usando o tabernáculo como referência, como simbologia de Jesus, o homem perfeito. O tabernáculo do Velho Testamento representa Jesus na sua humanidade, na sua divindade, aquela trindade humana, corpo, alma e espírito. E o santuário tem 3 peças: o candelabro, a mesa e o altar do incenso. O candelabro representa a nossa vida intelectiva, a vida do pensamento. A mesa, que os sacerdotes ficavam em torno da mesa uma vez por semana, eles trocavam os pães, chamavam pães da proposição. E em torno dessa mesa, eles, ao trocar o pão, eles comiam o pão. E era pão asmo, e tinham licores. Então eles molhavam aquele pão ali no licor, comia, trocava o pão. Isso representa o símbolo da nova aliança, o pacto da Santa Ceia, né? Toda semana os sacerdotes trocavam o pão ali. E o altar do incenso, todos os dias o sacerdote, na oração da tarde, ia lá e oferecia incenso e orações a Deus. A mesa representa a vida emocional, do afeto, do relacionamento, da conexão, a sensibilidade, a percepção. E o altar do incenso representa a vida da vontade, do querer. A gente chama de volição. Volição é eu quero, e é mais do que eu quero. É perseverança, é impulsividade, é garra. Então essas 3 faculdades básicas da nossa alma é que formam a nossa mente. A mente não é só o pensamento, é pensamento, sentimento e querer. E nós já vimos o tratamento de Deus como inicia, né, no nosso intelecto. E hoje nós vamos ver como Deus trabalha as emoções e a vontade, ou a volição. Lembrando alguns princípios gerais assim, que o homem, depois da queda, ele passou a viver de si, por si, para si. Então essa ideia é o mundo espiritual para ele está fechado, né? O espírito dele está limitado, e Jesus vivia de Deus, por Deus e para Deus. Então a fonte de inspiração em Jesus era o Pai. Então o pensamento, o sentimento e o querer de Jesus eram inspirados pelo Pai. Veja o que diz lá em Romanos 8, verso 14: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se você é guiado pelo Espírito de Deus, se você aprende a obedecer, a ouvir, pensamento, no sentimento, no querer, permite que o Espírito de Deus guie. Isso é uma prova que você é filho de Deus. E ainda em Romanos 8, verso 29, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então veja bem, Jesus era o unigênito Filho de Deus.
E com a morte e ressurreição, ele tornou-se o primogênito, o primeiro gerado dessa nova raça. Se tem o primeiro, temos nós, os demais filhos. E Deus chamou você para ser filho, filha de Deus, para ser conforme Jesus. Pensa, como ele era, como ele funcionava. É isso que Deus quer para você, para mim, para todos nós. Ele como o nosso irmão mais velho. Vou pedir para projetar aí o texto bíblico de Ezequiel 47. Abra sua Bíblia em Ezequiel 47, nós vamos ler do verso 1 a 12. Ezequiel 47, de 1 a 12. Depois disso, eu estou lendo na Almeida Revista e Corrigida. Depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me tirou pelo caminho da porta do norte e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas. Desculpa aí, acabou a bateria. Alô. Vou ler a partir do verso 5. E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar esse rio. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Eglaim. Haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva.
mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto ao rio, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Ezequiel, profeta, estava no cativeiro, teve essa visão do templo, e águas que saíam de debaixo do altar, e Deus foi guiando ele, e essas águas iam na direção sul, e um anjo mediu para ele 500 côvados, 550 metros, mais ou menos, e ele caminhou naquele pequeno riachinho, e as águas davam nos tornozelos, e o anjo mediu mais 1000 côvados, 500 metros, ele caminhou, e as águas davam nos joelhos, mais 1000 águas nos lombos, mais 1000 águas profundas, não podia mais atravessar a pé. E vai descrevendo esse rio, que ele se desdobra em 2 rios, e vai curando por onde quer que ele passe, vai sarando a natureza, vai sarando, gerando vida, peixe em abundância. E o anjo tira ele do rio e coloca ele na margem, e à margem do rio existem árvores de um lado e de outro, e o fruto é para alimento e as folhas para cura. Esse Ezequiel 47 parece bem assim com Apocalipse 22. Lá em Apocalipse é um rio que sai de debaixo do trono de Deus, e esse rio na cidade santa, águas cristalinas, e às margens desse rio existe a árvore da vida plantada, e diz que as folhas dessa árvore servem de remédio para as nações. Deus chamou você para ser filho dele, para ser filha dele. E ele quer curar você completamente. E ele quer fazer com que essas águas fluam na sua vida, sarando corpo e mente. Então, até agora nós vimos um estudo sobre o candelabro com as suas 7 canas, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. E vimos que a vida intelectiva é como uma antena, uma estação receptora. No santuário tinha o candelabro, a mesa e o altar do incenso. E o altar do incenso, ele estava diante do véu, e atrás do véu estava a arca da aliança, a arca do concerto. Passa o slide da arca, por favor. Então, na arca da aliança, era um baú feito de madeira, revestido de ouro por dentro e por fora. E esse baú tinha uma tampa. Essa tampa tinha um nome diferente, chamava propiciatório. Era ali nessa tampa do propiciatório que o sacerdote passava o sangue do cordeiro. E ali, além do véu,
não tinha janela, não tinha candelabro, e o sacerdote não tinha uma luz, a não ser a luz do braseiro, pouca luz, no braseiro que ele entrava com incenso, e entrava também no Santo dos Santos com um vaso de ouro contendo o sangue do Cordeiro. E a Bíblia diz que a glória de Deus resplandecia. Essa tampa da arca, ela era toda feita de ouro puro, peça única, entalhada, e tinha 2 querubins olhando um de frente para o outro, ambos olhavam para o centro, estendiam as suas asas, e as asas de um tocavam nas asas do outro, criava aquele ambiente onde a glória de Deus se manifestava. A luz que havia no Santo dos Santos era a luz da glória do Senhor. A glória de Deus brilhava ali. E essa tampa do propiciatório, a tampa da arca, fala do Espírito. O pátio é o corpo, o santo é a alma, e o santo dos santos, o Espírito. E como fala da pessoa de Jesus, diz, Jesus era humano. Então a arca de ouro era de madeira, ele tinha o espírito humano, a madeira, e o ouro fala da sua divindade. A tampa do propiciatório era toda de ouro, então fala do Espírito de Deus. A arca então era esse encontro do Espírito de Deus com o Espírito humano. Você, quando aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, crendo que Ele morreu por você na cruz, o sangue dele purifica você de todo o pecado. E o Espírito de Deus veio habitar em você. Então, pensa, a tampa da arca, o propiciatório, o Espírito de Deus, representando o Espírito de Deus, e o seu coração, o seu espírito unido ao Espírito do Senhor. É nessa parceria que você vai andar. É nessa cumplicidade, é nessa comunhão, é nessa conexão, você e Deus, Deus e você, que Deus vai sarar corpo e mente, que Deus vai cuidar de você, que Deus vai transformar a sua vida. E era assim que Jesus vivia, era assim que Jesus andava. Dentro da arca tinham 3 coisas diferentes. Deus mandou Moisés colocar dentro da arca as tábuas da lei, que continham os 10 mandamentos. E segundo, Deus mandou Moisés encher um vaso de ouro com o maná, que era aquele pão que todo dia descia no deserto para o povo de Israel. E também colocar a vara de Arão, que havia florescido. Num dado momento no deserto, o povo questionou por que Arão, irmão de Moisés, seria o sacerdote. E aquilo, ele seria sacerdote para sempre, ele e os descendentes dele seriam os sacerdotes de Israel. A tribo de Levi, da qual Moisés fazia parte, estaria separada para servir ao Senhor.
os descendentes de Arão, que também era da tribo de Levi, irmão de Moisés, seriam a família sacerdotal. E os demais descendentes de Levi seriam os levitas, pessoas que teriam a vida só para cuidar do santuário, do serviço da casa de Deus, também das escrituras, os escribas, muitos eram levitas, dos louvores, da adoração. Então houve um dia que questionaram por que Moisés seria o sacerdote, por que Arão seria o sacerdote. Tipo, hoje em dia seria aquela palavra nepotismo, né? Que o governador bota a esposa para ter cargo vitalício no Tribunal de Contas, ganhando 40 mil, essas coisas assim. Nepotismo. Aí o povo fala, epa, favorecimento, família, não sei o quê. E aí Deus propôs um desafio. Cada um dos líderes das 12 tribos cortaria uma vara, uma cana de madeira e colocaria lá diante da arca, lá no Santo dos Santos. E da tribo de Levi, claro, escrevia na vara o nome do fulano, o nome da tribo, né? Colocou lá. Isso numa tarde, um fim de dia. E no dia seguinte, eram 12 varas, então, Moisés entrou lá e recolheu as 12 varas. E a vara de Levi, a vara de Arão, ela floresceu, nasceram da noite, durante uma noite, nasceram folhas, flores e frutos. Vida, sacerdócio na bênção de Deus, é vida, é milagre. E esta vara, Deus falou para Moisés, bota dentro da arca. Agora, vamos fazer uma correlação, é muito interessante isso, porque a arca representa o nosso espírito. E o santuário representa a nossa alma. E dentro da arca tinham 3 coisas. E há uma clara correlação das 3 coisas que estão contidas na arca com as 3 peças do santuário. O candelabro representa o pensamento, o intelecto, a reflexão, o raciocínio, a lógica, os conceitos, as ideias. Das 3 peças que estavam dentro da arca, as tábuas da lei, a vara de Arão, o maná, o vaso do maná, você correlacionaria com o quê? Com o candelabro, o raciocínio, o pensamento, a lógica, a reflexão. Quais seriam? A tábua da lei correlaciona com o candelabro. O vaso de maná, com o pão do deserto, correlaciona com a mesa, que tinha o pão. Toda semana o sacerdote trocava os pães. Então o vaso do maná com os pães. E por exclusão, a vara de Arão que florescera, que representava o sacerdócio. O sacerdote era quem orava, o sacerdote era quem ministrava, correlacionado com o altar do incenso. Então, não sei se vocês lembram, mas eu falei que a nossa mente é como se fosse um cilindro. Tem o nível consciente e o inconsciente. Então, nesse cilindro, ele desce assim como um poço profundo. E aquelas 3 faculdades básicas da emoção, pensamento e vontade,
estão no consciente e também no inconsciente. Então, está ali, ó, a representação ali em cima, o consciente e o inconsciente. Então, às vezes a gente pensa assim, que Deus vai tratar a gente, nossas emoções, nossa vontade, nosso pensamento, de fora para dentro. Mas esse rio de Ezequiel 47, ele fala do tratamento de Deus de dentro para fora. O Espírito do Senhor habita no seu espírito e ele vai sarar as suas emoções do espírito para a alma, vai sarar a sua vontade do espírito para a alma, seu pensamento. É Deus lá dentro de você, sarando, curando você. Como é que ele vai sarar? Trabalhando em você, como discípulo, como filho de Deus, para ele guiar você, para ele reger seus pensamentos, para ele reger suas emoções e a sua vontade. Eu vou precisar lembrar daqueles, primeira ministração sobre esse assunto, eu falei de 4 pré-requisitos para a gente ter uma mente sã, baseada na verdade, baseada no relacionamento com Cristo. Primeiro, salvação em Cristo, salvação pela graça, por meio da fé, novo nascimento. Segundo, relacionamento com Jesus. Não é só ser salvo, é ser salvo e cultivar um convívio, um aprendizado com Jesus. Então, você é salvo e você desenvolve sua vida espiritual num relacionamento de discípulo. Terceiro, o discípulo, no processo de mudança, ele aprende a se arrepender e se converter. Jesus diz: arrependei-vos e convertei-vos. Arrepender-se é reconhecer os erros, é reconhecer os pecados, é permitir que o Espírito Santo convença você dos seus erros e dos seus pecados, é admitir os erros. E converter-se é mudar a sua conduta. Arrepender é mudar a mente, é mudar a visão, é mudar o sentimento, mudar o entendimento, é fazer uma autoanálise, uma autocrítica. E converter-se é mudar o comportamento, mudar as ações. Isso é fundamental no processo de discípulo. O quarto aspecto é relacionamento com a palavra de Deus. Leitura da Bíblia, pregação, ouvir testemunho, estudo bíblico. A palavra é o remédio. A palavra sara a sua mente. É como água que lava o seu interior. Veja o que diz lá em Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Ezequiel 47, as águas saem debaixo do altar. Águas são a palavra. A palavra de Deus vai fluir dentro de você, nos seus pensamentos, nas suas emoções, na sua vontade.
Vamos ver o tratamento das emoções. Depois você, em casa, se quiser aprofundar assim, esse tratamento de Deus nas emoções e na vontade, você vai ter que aplicar aqueles 8 passos que eu falei na ministração passada a respeito do intelecto. Você vai aplicar a respeito das emoções. Mas olhando agora as emoções, começando por Jesus. Jesus, a mesa tinha madeira revestida de ouro. Embaixo, em cima, nos pés, era madeira, toda revestida de ouro. Jesus tinha emoções humanas, sentimentos humanos, afetos humanos. Em João 11:35, é o menor versículo da Bíblia. João 11:35. Jesus estava longe, de Jerusalém, quando foi avisado da doença de Lázaro. E ele se demorou lá, ainda por 2 dias. E veio a notícia que Lázaro havia morrido. E ele caminhou mais 2 dias até chegar. Então, já haviam 4 dias que Lázaro tinha morrido. E Marta foi encontrar com Jesus, e Jesus conversou com ela. E Marta voltou para casa, chamou Maria, e veio Maria, e vieram os judeus e Marta, e Maria chorava, e os judeus choravam por causa de Lázaro. E Marta disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. João 11:35 diz: Jesus chorou. Naquele contexto de luto, de dor, de lamento, Jesus Jesus com emoção, com sentimento, com afeto, com compaixão, se condoeu junto com as 2 irmãs de Lázaro. Jesus sabia que Lázaro iria ressuscitar. Mesmo assim, ele lamentou, ele chorou. Ele sabe o que é padecer. Embora fosse Deus por essência e natureza, ele era realmente humano. Ele experimentou a condição humana. Porém, toda a emoção de Jesus estava revestida pelo Espírito do Senhor. Toda a emoção, afeto, sentimento, conexão de Jesus estava inspirada, gerenciada pelo Espírito de Deus. E como é que Deus vai tratar a nossa emoção? Porque você pode dizer assim: pastor, mas Jesus era perfeito, sem pecado. Verdade. Ele era sem pecado. E eu nasci em pecado. E eu desenvolvi a minha alma no padrão de mim, por mim, para mim. Minha emoção é descontrolada. Eu sei. Lembra, o Espírito de Deus mora dentro de você. Tem um vaso, uma fonte com o pão da vida, para nutrir emoções saudáveis dentro de você. Esse princípio é a cura que vem de dentro para fora, e tem um aspecto da cura que vem de fora para dentro. Você e seus relacionamentos. Vida emocional fala de relacionamento. Gente convivendo com gente. Gente amando, gente se doando, gente se conectando, sentindo, gente trocando afeto, trocando alegria. Só que como nós somos gente imperfeita, vivemos no meio de um povo imperfeito,
num mundo imperfeito, dá ruim, dá problema. E o tratamento de fora para dentro, o tratamento de Deus nas suas emoções passa pelo princípio do perdão. Você precisa pedir perdão a Deus e precisa aprender a pedir perdão aos seus irmãos. Você precisa aprender a perdoar o seu esposo, a sua esposa, o seu filho, o seu pai, o seu irmão, a pessoa da igreja, as pessoas com quem você convive. Por quê? Porque somos imperfeitos, convivemos e falhamos. Você falha, ele falha, ela falha, eu falho. E o que a gente faz desse lixo? Guarda, acumula, junta como se fosse um tesouro, munição para a gente atacar o outro, para a gente ter razão? Não, você pega esse lixo e leva aos pés da cruz. Você pega esse lixo das suas falhas, dos seus erros, e das falhas e dos erros alheios, e trata aos pés da cruz. Deus vai tratar suas emoções, vai curar suas emoções, vai tirar suas emoções do domínio de si mesmo, de você mesma, para o domínio do Espírito. Não é pelo caminho de você cortar os seus afetos que você vai se livrar das frustrações, das dores dos relacionamentos. Ficar uma pessoa gelada, fria, dura, sem afeto natural. Não adianta nada. Deus vai curar você de dentro para fora. A palavra, a água, o Espírito, ele vai lá, ele vai regar, ele vai confortar, ele vai consolar, ele vai ser o pão que vai nutrir suas emoções, suas motivações. Mas ele deu para você livre-arbítrio, chamou você para filho, para filha, para ser discípulo, que aprende com ele, e ele disse: tome a sua cruz a cada dia e siga. E ele disse: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Isso é tão sério que Jesus, terminando a oração do Pai Nosso, disse: se vocês perdoarem aqueles que devem a vocês, vocês serão perdoados. Se vocês não perdoarem, Pai Celestial não vai perdoar vocês. Então, o tratamento na vida emocional significa que Deus vai tirar a sua vida emocional do domínio de você mesmo, da sua alma, para a influência, o domínio, o revestimento, a regência do Espírito Santo. E o princípio básico para fazer isso é toda a caminhada, todo o exercício de liberar perdão e pedir perdão. Minha mão direita, assim, representa eu libero perdão. Minha mão esquerda, assim, é eu peço perdão. É aí, é nesse caminho que Deus vai curar suas emoções, que Deus vai tirar as emoções do domínio de si mesmo, do domínio do Espírito Santo. Então, aquilo que Paulo fala lá em Filipenses 4, tudo que você ouviu, tudo que você viu, tudo que você aprendeu, tudo que você conheceu, pratique. Como que Deus vai tratar a sua emoção? Perdão. Libero perdão, peço perdão. Libero perdão, peço perdão.
Isso vai fazer, ao longo do tempo, com que a sua alma seja curada, suas emoções sejam saradas, sejam nutridas pelo Espírito de Deus que mora dentro de você. Então pensa que é como se tivesse uma dupla ação simultânea do Espírito de Deus, de dentro para fora, do seu espírito para a sua alma, o pão, o espírito, a água, a espada, cortando de dentro para fora, e o Espírito de Deus tratando você, na medida que você, como discípulo de Cristo, obedece, pede perdão e libera perdão. Isso é o caminho da cruz, tratando a sua emoção. E aquele princípio do cimentado para tratar a nosso intelecto, o princípio da cruz também vai tratar a sua emoção. Deus vai anular os velhos sentimentos e estabelecer novos sentimentos. Agora vamos ver o tratamento da vontade, o altar do incenso. Também era uma peça feita de madeira e ouro, e também representava Jesus, o homem perfeito, o aspecto da vontade, ou seja, da volição de Jesus, o homem santo. Jesus era guiado pelo Espírito de Deus, mas tinha vontade própria. Não era guiado automaticamente. Veja bem. Por exemplo, quando Jesus estava para enfrentar a cruz, ele foi para o jardim do Getsemane com os discípulos, se afastou um pouco deles e orou. E a agonia era tal, diz lá no Evangelho de Lucas, que ele suou grandes gotas de sangue. E ele disse: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E ele voltou lá para encontrar os discípulos. Eles estavam pesarosos, pesados de sono, carregados de sono. Diz que era tamanha a tristeza. E Jesus voltou para orar novamente e fez a mesma oração. Segunda vez voltou os discípulos ainda dormindo. Se afastou mais uma vez para orar a mesma oração. Então, fica claro que havia a vontade humana de Jesus. Naquele momento, na sinceridade dele, ele disse: Pai, passa de mim esse cálice. Eu não quero. Ele sabia o sofrimento atroz, terrível, recebendo o juízo de Deus sobre os pecados de toda a humanidade. Mas não faça a minha vontade, porém. Então a vontade de Jesus, a vontade do Pai, a madeira, o ouro, o altar do incenso. Então a vontade de Jesus era totalmente submissa a Deus. Como é que Deus vai tratar o lado da vontade na sua mente? A sua vontade existe. E você sempre viveu do jeito que você quis. Você sempre fez as escolhas que você estabeleceu para a sua vida. Você sempre andou do seu jeito. Só que no caminho de discípulo, você vai ver que há momentos claros
Não é uma imaginação religiosa sua. A sua vontade é uma e a de Deus é outra. Você vai ver impasses entre a sua vontade e a de Deus. Como Deus vai tratar? Mesma coisa, mesmos princípios dos 8 passos lá, é identificar, é escolher, se render. Então, o princípio do tratamento de Deus na vontade é o princípio da consagração. Sempre que há um impasse entre a minha vontade e a de Deus, eu devo ir ao altar, me render. O altar era a peça que ficava mais profundo. As questões entre você e Deus mais difíceis são entre a sua vontade e a vontade do Senhor. No caso de Jesus, ele repetiu 3 vezes: seja feita a tua vontade, não a minha. E ele obedeceu. O tratamento de Deus vai vir, a força, a vida, o poder da ressurreição, a vara de Arão que floresceu. Vara fala de poder, fala de autoridade, mas esse poder vem com vida de dentro de você, chamando você para obedecer ao Pai. E naqueles 8 passos, o primeiro é você identifica que há uma divergência entre a sua vontade e a de Deus. E você vai para o altar, e você se rende, e você se dobra, você admite que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, embora naquele momento você não sinta isso. E você toma a sua cruz, e como discípulo você acredita, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e eu vou obedecer. Você se consagra, você se rende, você cede e obedece. Uma criança, quando está aprendendo a ler, uma das primeiras coisas que ela aprende é o abecedário. No nosso idioma, começa com A, B, C, D. No idioma de discípulo, começa com obedecer. O seu ABCD é obedecer. E ali, no altar, quando você chora, quando você geme, no altar, quando você se entrega, quando você diz: Senhor, não seja feita a minha vontade. Eu já bati cabeça, eu já fiz tanta besteira na vida, eu já escolhi do meu jeito, de uma maneira tão errada, e deu tudo errado. Chega de andar do meu jeito. Eu quero aprender contigo. Eu quero te obedecer. E você vai crendo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Você vai cedendo e você vai obedecendo, sabe, gente? A vontade de Deus é perfeita. Ela é agradável. Ela é boa mesmo. Só que na hora do impasse você não percebe isso. Você não sente assim. Você não acha que é assim. Naquele momento Jesus viveu isso lá no Getsemane. Havia uma contradição entre a vontade dele e a do Pai. Mas ele obedeceu. Eu olho para trás na minha vida e tenho vários exemplos desse impasse. E muitos exemplos em que eu tive privilégio de obedecer. E deu certo.
Depois que passou, eu olhei para trás e pude dizer: a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Também tenho muitos exemplos em que eu fiz a minha vontade e deu errado, muito errado, e eu tive que olhar para trás e dizer: perdão, Senhor, eu errei, eu pequei. E às vezes não é nem pecado, é apenas você faz do seu jeito e dá errado. E nem é Deus que manda um castigo para você. Ele está vendo que você está semeando naquela... Tipo assim, você pegou suas economias e botou num banco que vai falir. E Deus está falando: não faz isso, menino. Aí não investe seu tempo, sua energia, seu trabalho, seu esforço, não se dedique a isso que vai dar errado. Teimosamente, você vai e investe, e o banco falha, e você perde a sua grana, o seu esforço, o seu trabalho, o seu tempo, a sua criatividade. E quando você consegue identificar o impasse, se render e dizer: basta de fazer minha vontade, Senhor, eu já fiz muito a minha vontade, eu quero fazer a tua. Oh glória! O fogo de Deus vem, o poder da ressurreição vem, a vida de Deus vai encher o seu coração, e o seu ato de obediência, de tomar sua cruz, de negar-se a si mesmo, encontra. Essa transformação é real, não é uma religiosidade artificial. Sua vontade muda, seu querer se rende a Deus. E você lá na frente enxerga e fala: a vontade do Senhor é perfeita. Então, tudo aquilo que Deus trabalha e opera, os 8 passos, na sua mente, transformando seus pensamentos, tratando o seu pensamento, Ele vai fazer nas suas emoções e na sua vontade. E Deus chamou você para ser sarado. Imagina o seu interior, pensamento, emoção e vontade, regidos pelo Espírito de Deus. A beleza do tabernáculo, a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guardando, regendo o seu interior. A alegria do Senhor, a nossa força é. Não quer dizer que você vai ficar indiferente ao mundo. Não quer dizer que você vai ficar indiferente ao sofrimento alheio. Não. Mas você pode se entristecer humanamente e ter o gozo do Senhor. Você pode ver o problema na sua volta, tem um estresse, tem uma adrenalina, mas a paz interior está lá. E o fogo de Deus, e o alimento de Deus, e a luz de Deus vai guiar você. Não tem investimento errado nesse caminho. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, e Ele tem um plano para você. Ele diz assim em Jeremias 29: eu bem sei, Ele, o Eterno, o Altíssimo, o Pai Celestial, eu bem sei os pensamentos, os propósitos, os projetos que tenho a respeito de ti, para te dar o fim que esperas. Amém. Vamos orar. Senhor, é muito, muito, muito bom te pertencer. É muito, muito, muito bom te obedecer. Ser guiado por ti.
Queremos que o Senhor trate a nossa mente nesse princípio da cruz, da verdade, da cura interior. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe nesse caminho de filhos, nesse caminho de aprendizes, em nome de Jesus.